uma olhada no relatório gerencial dos fundos imobiliários, que é um dos documentos mais importantes para o investidor. Todos os meses, então, o fundo imobiliário ele emite o relatório gerencial, né? E a gente, como investidor, deve ir lá, olhar, analisar, ler de cabo a rabo esse relatório. Depois que você já pega a experiência, você já identifica alguns pontos que é mais importante a gente observar. Então você faz uma leitura dinâmica ali, em 5 minutos, você olha os principais pontos e pronto. Mas no começo é muito importante que você leia todo, porque o próprio relatório gerencial ele serve como um curso, como um treinamento, para que você se identifique cada vez mais com o ativo que você está investindo. Então vamos continuar a aula de hoje dando uma olhada no relatório gerencial. Vamos para a tela. Então eu estou aqui com o relatório do HGLG, que a gente estava olhando na aula passada, né? E aqui tem o cabeçalho com algumas informações importantes, a mensagem do administrador, que você deve ler o administrador vai dizer para você o que aconteceu naquele mês. E se você for descendo, a gente vai encontrar várias informações importantes. Olha só, composição do resultado. Isso aqui basicamente é a continha ali, que vai dizer quanto que entrou, para onde foi, quais foram os custos, quanto que foi distribuído, enfim. Então, olha só, eu tenho aqui o acumulado de 12 meses, eu tenho o acumulado de 2019, eu tenho o último resultado de setembro de 2019 e eu tenho o resultado do último mês aqui, que foi feito o levantamento, que foi outubro de 2019. Então, olha só, aqui ele me mostra que a receita de locação, ou seja, o valor que os inquilinos pagaram pelos imóveis que estão alugados, né, foi de R$ 6.973.625, tá? Veja que em setembro veio um pouco menos, né? Deu 5,5 milhões de reais. Isso foi receita de locação. Aqui na linha de baixo, a gente tem rendimento mobiliário, que é o rendimento que não veio, todos os outros rendimentos do fundo, mas que não veio da locação. Então vem de alguns investimentos que o próprio fundo tem em outros fundos imobiliários, ativos de renda fixas, certificados recebíveis imobiliários, enfim. Tá? Então dessa parte aqui, que não veio da receita de locação, deu 1,4 bilhões. Às vezes, um fundo ele vende um imóvel. Quando vende um imóvel e teve um ganho de capital, esse ganho de capital ele tem que ser contabilizado aqui e distribuído esse lucro com os cotistas também, tá? Então a gente vê que em outubro, ó, ganho de capital zero, imposto de renda sobre ganho de capital não existe porque não existiu esse ganho, né? Agora, no mês passado, ó, setembro, a gente vê que teve um ganho de capital de 18 milhões de reais. E isso gerou um imposto de renda sobre esse ganho de capital. Beleza, então aqui em cima eu tenho todas as receitas, né? Total de receitas, ó, então acumulou em outubro 8.382.000 reais de receita acumulada. Beleza, e aí entra as despesas, né? Então a gente teve, ó, despesas imobiliárias, 604 mil reais. Despesas operacionais do fundo, 1 milhão de reais. Aqui você consegue já medir a eficiência, né? Porque veja que dos 8,3 milhões de receita que a gente teve, nós tivemos aí um total de despesa de 1,6 milhões. É sempre interessante, você imagina se a gente fosse pegar aqui, esse fundo, ele tivesse dado aí 8,3 milhões de receita e tivesse dado 4 milhões de despesas. A metade do que entra seria para despesa. Então seria um fundo muito ineficiente. É um ponto que a gente deve observar também na hora de analisar a eficiência de um fundo imobiliário, né? Então, peguei essa receita aqui, ó, tirei essa despesa, sobrou quanto? Sobrou 6,7 bilhões. Esse 6,7 bilhões aqui, ele vai ser distribuído para o investidor. Tá? Então a gente, pelo menos 95% por lei, desse resultado aqui, ó, o fundo ele precisa distribuir para o investidor. Aí a gente percebe aqui, ó, que eles anunciaram um rendimento até maior, né? Um rendimento de 9,2 milhões aí. Por que eles anunciaram 9,2 milhões se o resultado foi 6,7 milhões? Porque esses 95% que eu falei para vocês, ele precisa fechar no final do ano. Quando fecha o exercício, que nem aqui, ó, 2019, a gente está com 73 milhões de resultado. E o rendimento anunciado está 68 milhões. Então veja que se o resultado fechar em 100 milhões aqui, pelo menos o fundo tem que anunciar rendimento aí de 95 milhões para os acionistas, tá? Esses 5 milhões ele pode deixar em caixa, que é os 5%, mas pelo menos 95% tem que ser distribuído para o cotista. Então aqui a gente já entende a continha, né? É como se você tivesse uma casa alugada lá, beleza, quanto que eu recebi, quanto que eu tive de gasto com IPTU, uma coisa aqui, uma coisa lá, corretor, quanto que sobrou para eu botar no meu bolso. É essa conta que a gente faz, por isso que é interessante o fundo imobiliário, porque ele é um ativo simples de você entender. Basicamente você analisa o imóvel, vem aqui, vê a conta do mês, como que fechou e pronto, não tem muito segredo. Então como o fundo ele tem milhares de cotas, né? Esses 9,2 milhões aqui, que foi o resultado anunciado, ele é quebrado nas diversas cotas. E aqui a gente vê quantos centavos sobrou então para cada cota. Então em novembro de 2018, 73 centavos, dezembro de 2018, 76 centavos e por aí vai. Aqui a gente vê a constância do pagamento. E setembro e outubro de 2019 agora a gente está com 50 centavos, 57 centavos aí por cota recebido. Aqui a gente pode ver, ó, a base de cotistas que tem nesse fundo. Então veja que lá em novembro de 2018 tinha 29.200 cotistas apenas. Em outubro de 2019 já está com 127, 128 mil cotistas. Então a gente vê que é um dos fundos mais bem aceitos no mercado, né? Porque ele vem crescendo de forma violenta o número de cotistas. Aqui a gente tem uma informação muito importante, gente. Quando a gente fala de fundo de tijolo, a gente tem que avaliar o histórico da vacância. Ou seja, vacância é o imóvel vazio, sem inquilino, né?
fundos que não são bem geridos pode ter problema de vacância. Sempre a gente vai botar a culpa no gestor, tá? Por quê? Se o fundo teve problema de vacância, ou é porque o gestor não está negociando bem, não está conseguindo achar um inquilino, ou é porque ele comprou um imóvel que não é fácil de alugar, tá? Então um fundo que a gestão é boa, ele não vai ficar sem inquilino por muito tempo. E a gente vê aqui, ó, que o histórico de vacância do HGLG, eu tenho dados aqui desde novembro de 2018, ó, 4%, 4%, 4%, ou seja, de todos os imóveis, 4% do espaço estava vago. E ele foi aumentando um pouquinho a vacância, agora em outubro de 2019 a gente atingiu 7% de vacância. Então são indicativos aqui que a gente tem que acompanhar como está o andamento disso aqui, né? Imagina isso aqui começa a aumentar para 10, 20, 30% de vacância. E a gestão não consegue encontrar novos inquilinos, então essa vacância aqui, ela vai ficar acima da média. A gente tem que observar para ver o que está acontecendo. Uma coisa importante que a gente tem que olhar é o vencimento dos contratos, o vencimento, revisional dos contratos. Porque, por exemplo, em 2023 a gente já está vendo aqui que 76% dos contratos do HGLG vão vencer, tá? Então, inclusive, isso aqui serve para você entender a dinâmica do preço. Por quê? Quando estiver chegando perto de 2023, é natural que o mercado fique um pouquinho assim, com um pouco de receio em relação a esse fundo, porque sabe que 76% desses contratos vão vencer. Então já imaginou se não consegue realugar esses imóveis aqui ou renovar os contratos? Então o fundo vai estourar a vacância, né? Então é natural que nessa fase aqui vocês vão perceber que o mercado pode bater um pouquinho na cota, o preço desse fundo pode diminuir um pouquinho, por quê? Porque tudo que o mercado sempre paga uma relação de risco-retorno. Então se em 2023 76% dos contratos vão vencer, é natural que o risco aumente um pouquinho. Então o mercado pode derrubar um pouco o preço da cota para ajustar esse risco. Você, como investidor, vai ter que avaliar, acompanhar o que a gestão está fazendo para renovar esses contratos aqui, ou se já tem outro inquilino engatilhado, enfim, é coisa que a gente acompanha e é nessas horas que a gente vê a eficiência do gestor. Qual a velocidade com que ele vai conseguir, renovar esses contratos ou arrumar novos inquilinos. Se o gestor for top, isso aqui vai ser feito de forma muito rápida e às vezes a gente nem acaba sofrendo com essa vacância. Então, mais um ponto importante aí a ser observado. Veja, gente, que tudo que eu falo aqui do fundo imobiliário é muito parecido com uma casa alugada. É uma coisa que já é palpável para o brasileiro. O brasileiro está muito acostumado a uma casa alugada, o aluguel de kitnets, apartamento. É a mesma coisa. Tudo que eu estou falando aqui é parte do mesmo princípio, né? E para finalizar um relatório, então, eu tenho aqui o portfólio, tá? Eu tenho foto dos imóveis, informação, a área ABL, a área bruta locável, né? Quantos por cento desse imóvel está alocado, o número de locatários, enfim. Tem várias informações aqui do imóvel que servem para você aí acompanhar o portfólio desse fundo. E para a gente fechar isso aqui, eu gostaria de mostrar para você a última página. A última página, os melhores relatórios. Por exemplo, o HGLG é um exemplo, né? Um relatório muito bom, muito didático. A última página traz um glossário. Então, se você está lendo o relatório lá, poxa, não estou entendendo nada disso aqui. Cara, vai lá embaixo, está aqui, ó, cota de valor de mercado, dividend yield, está tudo explicado aqui para você o que é cada um dos termos que tem no relatório. Então, é claro que no começo você vai consultar isso aqui várias vezes, né? Conforme você vai decorando esses termos, vai se adaptando com eles, vai ficando cada vez mais fácil a leitura de um relatório gerencial aí de um fundo imobiliário. Bom, gente, tudo que eu mostrei aqui para vocês até agora foi baseado nos fundos de tijolo, porque é o tipo de fundo imobiliário que a gente está mais acostumado por causa do imóvel físico. O investidor brasileiro ele já está acostumado a investir nesse tipo de ativo, né? Agora, quando a gente parte para os fundos de fundos, que é um outro tipo de fundos imobiliários, né? E também para os fundos de papel, vai ser um pouco diferente, porque aí a gente não está falando de imóveis físicos, a gente está falando de ativos financeiros, mas a análise vai partir do mesmo princípio, tá? Então, para não pesar muito a informação aí, o que você aprendeu nessa aula, trabalhe em cima dessas informações aqui e na próxima aula nós vamos falar um pouquinho, eu vou abrir um relatório aqui de um fundo de fundos e de um fundo de papel para que a gente observe alguns detalhes ali. Então, aguardo você na próxima aula.